o assassinato do líder do braço político do Hamas enquanto ele estava no Irã. Uma figura que era a imagem pública do grupo extremista e que tinha um papel fundamental nas negociações de cessar-fogo na faixa de Gaza. Um assassinato que acontece um dia depois de outra morte, essa de autoria confirmada por Israel, de um dos líderes do Hezbollah. O horizonte cada vez mais longe do fim da guerra que já se estende há 10 meses e se espalha pelo Oriente Médio. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 31 de julho de 2024, dia em que o Hamas anunciou a morte de Ismail Haniyeh, líder do braço político do grupo extremista palestino. Haniyeh foi morto num ataque aéreo em Teherã, na capital do Irã, na casa onde ele estava hospedado depois de acompanhar a posse do novo presidente iraniano, Massoud Pezeshkian. Um guarda-costas também morreu na ação. O Hamas atribuiu o assassinato a Israel e prometeu vingança. Israel, por sua vez, não assumiu a autoria do ataque e informou que não iria comentar a morte do Haniyeh. Além do Hamas e do Irã, a Turquia e o Egito também acusaram Israel pela morte do líder palestino. O governo egípcio disse em comunicado que o episódio indica a falta de vontade política para frear os conflitos regionais. Os Estados Unidos, que são aliados de Israel, disseram que não sabiam de nenhum plano de assassinato do líder do Hamas. Também afirmaram não ter nada a ver com o episódio. O Brasil se manifestou repudiando o que chamou de desrespeito à soberania e à integridade territorial do Irã. Em nota, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, disse ainda o seguinte: atos de violência, sob qualquer motivação, não contribuem para a busca por estabilidade e paz duradouras no Oriente Médio. Os territórios palestinos, na faixa de Gaza e na Cisjordânia, convocaram uma greve geral e protestos. O Irã declarou luto de 3 dias. O líder religioso iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que é dever do Irã vingar o sangue de Haniyeh porque ele foi martirizado em nosso solo. A Guarda Revolucionária Iraniana, braço das Forças Armadas do país, também disse que vai responder ao assassinato. Diante das promessas de vingança, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, declarou o seguinte: Israel não quer guerra, mas estamos preparados para todas as possibilidades. Horas depois, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fez um pronunciamento na TV. Ele não citou o nome de Haniyeh, mas falou que seu país deu golpes esmagadores em aliados do Irã. Ismail Haniyeh vivia em Doha, no Catar, e era o rosto mais conhecido do Hamas. Ele foi o primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina na faixa de Gaza entre 2006 e 2014 e era o principal interlocutor do grupo com aliados árabes, com a Turquia e com a Rússia. Cerca de 70 familiares de Haniyeh, incluindo filhos e netos, foram mortos desde o início do conflito atual entre o Hamas e Israel, após os ataques do grupo extremista de 7 de outubro de 2023 no território israelense. Para você entender a importância de Haniyeh dentro da hierarquia do Hamas, vale a gente explicar como o grupo palestino se organiza. Em entrevista ao Nexo, à época do início do conflito, a pesquisadora Hashimi Singh, que estuda o Hamas há 2 décadas, explicou que a organização é dividida em 4 setores. Tem um gabinete político que mantém parte de seus líderes fora do território palestino, no Catar. O principal líder dessa ala era o Haniyeh. Tem também o Conselho de Shura, que é uma coalizão de milícias islâmicas, que escolhe representantes do Hamas para o gabinete político. O Hamas tem ainda uma ala militar dentro dos territórios palestinos, na faixa de Gaza e na Cisjordânia. A terceira ala da organização trata dos prisioneiros palestinos em Israel. Além disso, o Hamas tem uma parte que lida somente com ações sociais. E abaixo dessas 4 alas, a política, a militar, a dos prisioneiros e a de ações sociais, existem células pequenas que operam de forma particular, segundo a pesquisadora. Em publicação no X, o antigo Twitter, o jornalista João Paulo Charlot, que foi repórter especial do Nexo, fez a seguinte análise. Do ponto de vista de Israel, não há líder do braço político do Hamas.
Há apenas um terrorista que, em posição de comando, é um alvo legítimo, considerando que Israel está em guerra tanto com o Hamas quanto com o Irã, país com o qual mantém hostilidades ativas. O Irã é aliado do Hamas. Além do papel-chave na política do grupo extremista, Haniyeh era uma figura central nas negociações de paz entre o Hamas e Israel. Em meados de junho, o Conselho de Segurança da ONU aprovou um plano de cessar-fogo que estava sendo negociado entre as partes. O assassinato de Haniyeh, porém, torna as perspectivas de colocar esse acordo em prática ainda mais obscuras. No X, o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, questionou o seguinte: como uma mediação pode ter sucesso quando uma parte assassina um negociador do outro lado? O Catar é o país que medeia as negociações de paz. O assassinato de Haniyeh aconteceu um dia depois de Israel anunciar ter matado o comandante operacional do Hezbollah, o Fuad Shukr, em Beirute, a capital do Líbano. O Hezbollah é uma organização libanesa islâmica de orientação xiita, criada em 1982 para resistir às forças israelenses que haviam invadido o país. Apesar de defender uma corrente do islamismo diferente do Hamas, que é sunita, os dois convergem quanto à ideia de acabar com o Estado israelense e são aliados. O Hezbollah confirmou a morte do líder militar nessa quarta-feira. Essa investida de Israel foi uma retaliação ao ataque do Hezbollah contra um campo de futebol nas colinas de Golã, território da Síria, anexado por Israel em 1967. Nesse ataque, 12 pessoas morreram, segundo o governo israelense. Além das investidas direcionadas ao Hezbollah, Israel também atacou a Síria outras vezes. Uma delas, inclusive, para atingir a embaixada do Irã, no dia 1º de abril. Nesse ataque, morreram pelo menos 7 oficiais, entre eles 3 generais e o comandante sênior da Guarda Revolucionária do Irã. Como a gente já falou antes, o Irã é aliado do Hamas, mas a tensão entre o país e os israelenses é anterior ao início do conflito atual em Gaza. Em resposta a esse ataque na sua embaixada, o Irã lançou, em meados de abril, uma investida com mísseis e drones em direção ao território israelense. A maioria dos artefatos de guerra lançados contra Israel, no entanto, acaba interceptada pelo Domo de Ferro, que é um sofisticado sistema de defesa aérea mantido pelo país. No seu blog no site G1, a jornalista Sandra Cohen analisou que as investidas recentes contra os líderes do Hamas e do Hezbollah, ainda que Israel não tenha assumido a autoria do assassinato de Haniyeh, servem como um recado ao Irã. Ela escreveu o seguinte: dica clara à mensagem de Israel. Suas forças militares são capazes de alcançar alvos fora de seu território. Mesmo diante desse cenário, ninguém crava ainda que o Oriente Médio está num conflito aberto, com vários atores, porque não houve declaração de guerra fora o embate entre o Hamas e Israel. Mas já está evidente que a crise está se espalhando pela região, para além dos territórios palestinos. O Durma com essa volta já. Desde a segunda-feira, protestos contra a nova reeleição de Nicolás Maduro têm tomado cidades da Venezuela. Os atos foram convocados pela oposição, que alega que o resultado do pleito presidencial foi fraudado. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema. Isadora, como têm sido esses protestos? Há registros de violência? Os protestos contra a reeleição de Maduro continuam na Venezuela e as reações a eles têm sido bastante violentas. Pelo menos 13 pessoas morreram, 11 deles civis e um militar, segundo a ONG Foro Penal, especializada na defesa de presos políticos. Também há entre os mortos 2 adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos de idade, e quase 100 feridos. Mais de 30 desses feridos foram atingidos por tiros. Um deles foi uma criança de 8 anos de idade que teve traumatismo craniano e está internada. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram estátuas de Hugo Chávez, padrinho político de Maduro, sendo derrubadas em cidades como Falcón e Carabobo. De acordo com o procurador-geral venezuelano Tarek William Saab, 749 pessoas foram presas em protestos e parte dos detidos serão indiciados por terrorismo. A principal líder da oposição, Maria Corina Machado, que foi impedida de concorrer nas eleições, afirmou que o país sofre com uma escalada cruel e repressiva do regime Maduro. Segundo a oposição, o candidato Edmundo González obteve ao menos 67% dos votos da eleição realizada no último domingo.
e o atual presidente Maduro, 30%. O Carter Center, um dos únicos observadores eleitorais independentes da Venezuela, disse nesta quarta-feira que o processo eleitoral no país não pode ser considerado democrático, porque a autoridade eleitoral local não anunciou os resultados desagregados por mesa de votação. Isso, segundo a entidade, constitui uma grave violação dos princípios eleitorais. Isadora, vários países não reconheceram o resultado das eleições, o que motivou Maduro a expulsar embaixadores de 7 nações. Qual a posição do Brasil até então? Há posições divergentes dentro do governo brasileiro. O Ministério das Relações Exteriores não parabenizou Nicolás Maduro e disse em uma nota divulgada na segunda-feira que aguarda a publicação de dados desagregados por mesa de votação. É o que o Carter Center também cobra para garantir se o pleito foi ou não legítimo. Já Lula minimizou as suspeitas sobre a eleição e disse não ter nada, abre aspas, grave ou assustador no pleito. Lula conversou sobre a eleição com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e reconheceu que a publicação das atas eleitorais é fundamental. Segundo analistas de relações internacionais, embora a fala de Lula seja equivocada e desnecessária, a situação é um teste para a política externa do Brasil, que precisa manter uma certa neutralidade para assumir um papel de negociador caso a situação no país vizinho se agrave ainda mais. O texto da Isadora você vai ler no nexojornal.com.br. E você já conhece os cursos do Nexo? Tem aulas sobre como fazer e ler gráficos, com a mentoria do Gabriel Zanlorenzi, o nosso editor de gráficos, e sobre como escrever com mais clareza, com o editor-chefe Conrado Corsaletti, que você conhece aqui do Durma. Os cursos são online e cada um tem 4 horas de duração. Assinante do Nexo tem desconto. E dá também para contratar cursos sob demanda para empresas e organizações. Entra lá no nexojornal.com.br/cursos para conhecer mais. Do assassinato do líder político do Hamas no Irã aos protestos na Venezuela, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, edição de texto e apresentação de Letícia Arcoverde, participação de Isadora Rupp, produção de arte de Lucas Neopman e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.